I think you all know that I've always felt the 9 most terrifying words in the English language are, I'm from the government and I'm here to help. Hoje em dia, se você abrir qualquer rede social, vai ver 2 tipos de gente brigando, com uma fúria inacreditável. Os que acham que o socialismo vai salvar a humanidade e os que têm a certeza de que o comunismo matou e mata mais que a peste negra. Ou melhor, peste bubônica. Peste negra hoje em dia gera cancelamento. No meio disso tudo aparece um terceiro grupo, os especialistas em neoliberalismo, geralmente formados em trends do Twitter e uma maratona de vídeos do TikTok. E aí começa a confusão. Capitalismo é do mal, socialismo é só um conceito mal interpretado e o neoliberal virou xingamento. Lembrando, neoliberalismo não existe! Neoliberalismo foi um movimento histórico. Chamar alguém hoje de neoliberal é como acusar um físico contemporâneo de ser um alquimista. É ignorar o tempo, o contexto e as transformações. É confundir debate econômico com teatro ideológico. Mas, será que alguém sabe do que está falando hoje em dia? A verdade é que 30 anos depois do fim da Guerra Fria, ainda tem gente com saudade do Muro de Berlim, mesmo sem nunca ter pisado na Alemanha. Nesse vídeo, eu não vou te dizer o que pensar, não vou pregar ideologia, mas vou te mostrar o que são, de verdade, esses sistemas que tanta gente repete sem entender. Capitalismo, socialismo, neoliberalismo. E o mais importante, por que essa discussão ainda importa? Aqui não tem vaca sagrada, nem dogma intocável. Aqui o comentário é livre, onde a liberdade de pensar vem antes da vontade de agradar. Antes de começar a gritaria ideológica, vale uma pergunta simples. O que é economia? Se você acha que é só coisa de gente engravatada falando sobre PIB no Jornal Nacional, calma. Você foi enganado. Na verdade, a economia deveria ser matéria escolar desde o primário, se é que ainda existe primário. Economia, no fundo, é o estudo de um problema universal. Não tem para todo mundo. Recursos são limitados, porém os desejos são infinitos. E aí começa o jogo. Quem produz o quê? Com que recursos? Para quem? Por quê? Uma tribo no meio do mato tem que responder essas perguntas assim como um império. A diferença é que enquanto um usa TACAP, o outro usa Excel. Se bem que eu ando vendo índios com celulares por aí postando vídeo no TikTok falando da mulher do cacique. Enfim, o dilema é o mesmo. Como organizar o caos da escassez? E a resposta a esse dilema molda o tipo de sociedade em que a gente vive. Se você acredita que as decisões devem vir da tradição, temos um sistema. Se acha que o Estado deve planejar tudo, temos outro. Se acha que as pessoas devem decidir por conta própria, bem-vindo ao jogo do mercado. Cada uma dessas respostas não é só técnica, é ideológica, moral e muitas vezes emocional. A economia, meu caro, não é neutra, ela é a expressão organizada do que uma sociedade acredita ser justo ou conveniente. E a sociedade é extremamente complexa. Agora que a gente já entendeu que a economia é, basicamente, a arte de lidar com a escassez e que toda a sociedade precisa decidir o que produzir, como produzir e para quem produzir, vem uma pergunta inevitável. Quem decide isso tudo? Porque, veja bem, estas decisões não caem do céu. Alguém tem que puxar a responsabilidade. E ao longo da história, as sociedades criaram 3 modelos principais para lidar com isso. Algumas deixaram que a tradição falasse mais alto. Outras jogaram tudo no colo do Estado, e outras preferem deixar o mercado decidir. Não foi sempre por escolha, às vezes foi o que dava para fazer, outras vezes foi porque impuseram, com espada, com farda ou um microfone. O fato é que esses 3 modelos ainda estão por aí. Misturados, distorcidos e às vezes maquiados com nomes bonitos. A economia tradicional é a mais antiga, mais básica e mais subestimada. Aqui a resposta é: sempre foi assim. Produz-se o que os ancestrais produziam, da forma como sempre fizeram. Nada de brainstorm, nada de planilha, só tradição. É a economia da roça, da tribo, da vila, do saber popular
é a empresa de família. Não tem inovação, mas tem coerência. É o tio do interior que ainda planta milho como bisavô. Mesmo podendo usar drone, ele segue a lógica que o seu bisavô seguia. Funciona? Depende. Pode ser estável, mas também pode ser uma âncora no pé da evolução. E o detalhe, não tem um mercado propriamente dito. Tem troca, tem acordo e tem confiança. Muitas vezes é o negócio de um produtor rural, aquele produtor familiar que passa a confiar e vender fiado. Bem, a economia de comando é onde o Estado assume o papel de dono da bola, do campo e do juiz. Tipo o que a CBF faz com o futebol brasileiro. Ele decide o que será produzido, por quem, em que quantidade e para quem será distribuído. É o glorioso planejamento central. União Soviética? Presente. Coreia do Norte? Com louvor. Os comunistas de YouTube falam com aquele olhar vidrado, quase choram, não pela fila do pão velho, nem pelos campos de trabalho forçado, mas porque, para eles, é o auge da civilização, o fetiche burocrático do revolucionário de internet, um sonho utópico e molhado de quem nunca viveu uma dificuldade verdadeira na vida e só romantiza com Wi-Fi e iPhone. Bem, sabia que até os Estados Unidos já fizeram parte do planejamento central? Calma, foi um caso extremo. O mundo inteiro estava em chamas por causa de uma coisinha chamada Segunda Guerra Mundial. Nesse período, o governo americano controlava até quantas latas de feijão cada família podia comprar. Era racionamento, cupomzinho e muita paciência. Não era socialismo gourmet, não. Era economia de guerra mesmo. Mas esse é o tipo de contexto que muito socialista de iPhone adora puxar na hora de justificar os fracassos das experiências socialistas. Ah, mas e as sanções americanas? Já ouviu esse disco? Pois bem, nesse sistema o cidadão não escolhe, ele obedece. Ele serve à economia e a economia serve ao plano. Se o plano é bom ou não, ninguém sabe. E quem pergunta demais costuma sumir misteriosamente. Você lembra do meu tio? Qual tio? Exato. E aqui chegamos à economia de mercado, aonde vive o ringue do capitalismo. Aqui, quem decide o que vai ser produzido é o mercado, ou seja, a interação entre oferta e demanda, entre produtores e consumidores. Se tem alguém querendo comprar, alguém aparece para vender. É o sistema da liberdade econômica, da iniciativa privada, da propriedade pessoal. Mas calma aí, ô anarcocapitalista de apartamento. Isso não quer dizer que o Estado desaparece. Ele ainda existe, regulando, cobrando imposto, impedindo que o vendedor de pastel domine o mundo. Embora alguns estejam próximos disso aí. A lógica aqui é: produz quem consegue, vende quem convence, lucra quem sobrevive. E quem falha, falha. O mercado não costuma dar segundas chances, mas pelo menos deixa você tentar. No fundo, esses três modelos são respostas diferentes para o mesmo problema: como lidar com a escassez. A tradição diz: faça como os antigos. O comando diz: faça o que o Estado mandar. O mercado diz: faça o que te der lucro. A sociedade vai escolhendo, ou sendo empurrada para um desses caminhos, ou misturando todos como uma feijoada econômica onde ninguém sabe quem mandou botar laranja no meio. Sério, onde laranja combina com couve ou com pé de porco? Bem, capitalismo e socialismo é o embate do século, certo? Chegamos a um ponto em que o debate deixa de ser técnico e vira campo de batalha ideológica. De um lado, o capitalismo, sistema que gira em torno do mercado, da propriedade privada e da liberdade de empreender. Do outro lado, o socialismo, sistema baseado no controle estatal da produção, na coletivização dos recursos e na promessa de igualdade. Não é só uma questão de números ou gráficos, é uma disputa de visões de mundo. Um acredita que a liberdade individual gera progresso, o outro que a igualdade forçada gera justiça. Na teoria, os dois têm argumentos. Na prática, a coisa complica, e muito. A diferença básica? No socialismo, o Estado controla tudo. O que se produz, quanto se produz, quem recebe e quanto recebe. Não tem propriedade privada dos meios de produção, não tem concorrência, não tem lucro. No capitalismo, a iniciativa privada comanda. As pessoas decidem o que produzir e vender, guiadas por um objetivo milenar: lucrar. E sim, o lucro é um incentivo que move o sistema capitalista.
sem perspectiva de lucro? Então, por que eu, em sã consciência, me arriscaria a abrir uma empresa para trabalhar 7 dias por semana, perder noites de sono, lidar com imposto, burocracia e risco de falência? Tudo isso para talvez ver o meu investimento evaporar? Sem lucro não existe empreendedor, só Marte. Mas calma aí, socialista de internet. Antes de você abrir um vídeo do Tic-Tac sobre Marx e começar a gritar nos comentários "mais valia", é bom entender que o socialismo não é só uma ideia bonitinha de repartição de riquezas. É controle total. O Estado vira dono da padaria, da fazenda, da fábrica, do seu tempo e às vezes até da decisão de ter ou não ter um segundo filho. Literalmente. Na China, durante a política do filho único, se você engravidasse do segundo sem permissão, adivinha? O Estado decidiria por você. E spoiler, ele escolhia o aborto, liberdade 0, planejamento 1000. Mas vai dizer isso pro estudante com camiseta do Che Guevara comprada na Renner. Ele vai te chamar de opressor e depois pegar um Uber, chegar em casa e pedir um iFood. Mas o capitalismo não é um conto de fadas, ele tem falhas. Muitas falhas. Tem desigualdade, tem concentração de renda, tem startup falida com CEO milionário e trabalhador em escala 6x1 com chefe abusivo. Mas o capitalismo tem uma carta poderosa: a liberdade de tentar. Você pode começar vendendo bolo na marmita e terminar dono de uma rede de confeitarias. Ou não, mas o ponto é, você pode tentar. Sei que hoje, com essa nova geração, muitos já querem chegar sentando na janela, exigindo benefícios e altos salários para fazer cada vez menos. Tem gente dizendo, sem vergonha na cara nenhuma, que quer ganhar para ficar em casa sem fazer nada. Mas adivinhem, o medíocre está fadado à mediocridade. E isso não é culpa do capitalismo, é consequência das escolhas. Quem quer viver em uma sociedade precisa entender uma verdade simples. Não dá para querer só os direitos e fugir dos deveres. Para receber, primeiro é preciso entregar. Para ter, é preciso dar. Lá ele! E o Estado? Sim, o Estado ainda existe no capitalismo. Ele regula, arbitra, tributa, põe monopólios, define contratos e redistribui um pouco da grana via impostos. E aqui no Brasil parece que distribui cada vez menos, né? Mas, no capitalismo, o Estado não é o protagonista. Ele não é o craque nem o camisa 10. Ele só é a regra do jogo. Quem joga, quem corre, quem sua camisa é a iniciativa privada. E quando o sistema funciona, ele impede que o jogo vire briga de torcidas. E permite que seu time tenha chances reais de disputar a Copa do Mundo. Ou, no mínimo, ser competitivo em nível global. É o Palmeiras ganhando o Mundial todo ano, ou pelo menos jogando pau a pau com o Real Madrid. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Sai, Zica! Boa tarde. Boa tarde. E dá pra misturar? Na prática, sim. Poucos países aplicam um modelo puramente capitalista ou puramente socialista. O que existe, na maioria das vezes, são modelos híbridos, com elementos de mercados convivendo com mecanismos de controle e políticas públicas mais ou menos intensas. Estados Unidos, por exemplo, adotam o livre mercado como base, mas tem uma presença estatal significativa em áreas como defesa, educação e infraestrutura. Já países considerados socialistas, como a China, operam grandes porções da economia com lógica de mercado, inclusive incentivando o empreendedorismo privado sob forte vigilância estatal. O que varia é o grau de ingerência do Estado na economia e o nível de liberdade individual permitido em cada contexto. Esses modelos mistos mostram que, na vida real, as fronteiras ideológicas não são tão rígidas quanto parecem nos discursos políticos. Resumindo, o socialismo quer justiça pela força. O capitalismo busca crescimento pela liberdade. Um promete igualdade, mesmo que sejamos todos radicalmente diferentes um do outro. O outro oferece oportunidade, mesmo sabendo que nem todos largam do mesmo ponto e não terão as mesmas oportunidades. Entre o sonho de um e o caos de outro, a realidade segue sempre inexorável. E o neoliberalismo, que no Brasil o nome virou xingamento. Pois é, hoje em dia chamar alguém de neoliberal virou praticamente um insulto de internet. Quem usa muitas vezes nem sabe o que significa, certo?
só sabe que serve para lacrar no Twitter. O que é neoliberalismo de verdade? Bom, para começo de conversa, neoliberalismo não é um sistema separado do capitalismo. É uma corrente de pensamento dentro do próprio capitalismo, que surgiu como uma resposta ao excesso de intervenção do Estado na economia, especialmente no pós-guerra, quando o keynesianismo estava bombando. Sim, John Maynard Keynes, aquele que defendia que o Estado devia intervir nos momentos de crise, foi dominante por décadas. Mas quando a inflação começou a galopar e o crescimento emperrou, entrou em cena uma nova turma, com um recado muito claro: o Estado está atrapalhando mais do que ajudando. Foi aí que surgiram os Backstreet Boys. Não, os Chicago Boys, com nomes como Milton Friedman, defendendo menos intervenção, mais mercado, mais concorrência e menos burocracia. Menos Estado, mais mercado. O neoliberalismo propôs privatizações de estatais ineficientes, fim de subsídios que distorcem o mercado, redução de impostos e do tamanho da máquina pública, regras claras para o jogo da concorrência e, principalmente, um Estado que regula, mas não domina a economia. A ideia era simples. O governo não deve ser protagonista da economia, ele só precisa ser eficiente em organizar. Mas aí, virou piada. O termo neoliberal foi capturado pelo discurso político aqui no Brasil. Passou a ser usado como espantalho ideológico da nossa querida esquerda brasileira. Uma espécie de demônio da vez para quem quer culpar tudo no mercado. Está desempregado? Culpa do neoliberalismo. Gasolina na cara? Neoliberalismo. Seu time perdeu o campeonato? Culpa do John Textor. O problema é que a caricatura esconde a complexidade do debate. Nem todo corte de gasto é maldade, nem toda privatização é injustiça, nem todo incentivo ao mercado é a entrega do país a bilionários como Elon Musk. Na prática, o neoliberalismo real, o de verdade, o lá de Chicago, não pregava um Estado ausente, mas sim um Estado focado, eficiente, que age onde realmente importa. Quer um exemplo? Programas do Banco Mundial em países pobres. Política pública feita com grana privada para resolver problemas que o Estado não resolveu. Problemas sociais, com foco e resultado. Isso também veio da lógica neoliberal. Mas é claro que isso não significa que não houve erros. Muitas políticas neoliberais foram mal aplicadas, ignoraram contextos locais, atropelaram realidades e foram empurradas goela abaixo. Resultado? Em vez de solução, mais desigualdade. A crítica, nesse caso, foi legítima, mas o conceito virou bode expiatório para tudo. E a nossa querida esquerda brasileira, bem, ela esqueceu como se conversa com o mais pobre, largou os problemas reais da periferia para ficar obcecada em falar de rico, bilionário e corporação. Enquanto isso, quem sofre continua invisível. Margaret Thatcher, a vilã perfeita, ou não. Se você jogar neoliberalismo no Google, o rosto dela provavelmente irá aparecer nas primeiras imagens. Margaret Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido, entre 1979 e 1990, virou o símbolo máximo da política econômica liberal dos anos 80. Para a esquerda, ela é o retrato da crueldade do livre mercado. Para a direita, é a dama de ferro, que enfrentou sindicatos, estatizações e o espírito coletivo da velha Europa. Mas quem foi Thatcher de verdade? O contexto importa sempre. A galera costuma esquecer que ela governou a Inglaterra numa época de crise profunda. Na verdade, nossa querida esquerda, quando vai fazer qualquer crítica, sempre esquece do contexto. O país estava atolado em inflação, desemprego, greves constantes, empresas estatais quebradas e uma economia engessada por décadas de intervencionismo estatal. E como qualquer político diante do caos, ela teve que escolher: dobrar a aposta no modelo que afundou o país ou tentar outra rota. Thatcher escolheu a rota liberal. Privatizou estatais, cortou gastos, reduziu impostos e enfrentou de frente os sindicatos que paralisavam o país com greves intermináveis. Resultado? Ingleses passaram a comprar ações das empresas públicas, a inflação caiu, a economia cresceu. Mas o preço social foi alto. Desemprego aumentou, desigualdade cresceu e as feridas sociais ficaram visíveis.
E aqui vem o ponto-chave. Thatcher não era uma filósofa do liberalismo. Ela era uma política com ambição e um plano de poder. Ela precisava mostrar que o modelo funcionava, porque, se não funcionasse, o partido rival voltava com o velho projeto de estatização. Ou seja, a rigidez dela muitas vezes não era ideológica, era estratégica. Ela precisava parecer dura, inflexível, inabalável, porque, do outro lado, o discurso era tão agressivo quanto, só que pintado com as cores da igualdade, da beleza do Vale do Unicórnio. E foi tudo maravilhoso? Claro que não. Thatcher acertou em muitos pontos, mas também errou. Como todo governo que tenta mudar estruturas profundas, ela deixou cicatrizes. Mas o problema é que muita gente julga Thatcher pelo meme, não pelo contexto. Esquecem que ela governou num período de extrema polarização. Se você acha que hoje é polarizado, estude sobre a Guerra Fria. Era uma disputa agressiva da narrativa com o comunismo soviético e a social-democracia europeia. Ela não foi santa, nem Satã. Foi uma líder política tomando decisões difíceis no momento difícil. Uma mulher, uma líder forte que a esquerda detesta. E que, goste você ou não, ajudou a mudar o debate econômico mundial por décadas. I'm enjoying this. I'm enjoying this. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava no bagaço. Milhões de mortos, cidades destruídas, economias arrasadas. E no meio dos escombros, duas superpotências emergem com visões de mundo completamente opostas. De um lado, os Estados Unidos, defendendo o capitalismo, a liberdade econômica e o comércio internacional. Do outro, a União Soviética, empunhando o socialismo, o planejamento central e a ideia de igualdade via controle do Estado. E assim começa a Guerra Fria, que não teve bombas, mas teve propaganda, espionagem e muita disputa econômica. O capitalismo precisava se organizar diante do cenário que se impunha à sua frente. E em 1944, ainda com a guerra rolando, os países capitalistas se reuniram em Bretton Woods, nos Estados Unidos, para montar uma nova ordem econômica mundial. Nasce aí o tripé que vai sustentar o liberalismo global nas décadas seguintes. O FMI, para ajudar países com problemas fiscais, mas exigindo em troca reformas estruturais. Quem aí, da década de 80 e 90, não cresceu com as pessoas falando do FMI para lá e para cá? Banco Mundial, sim, para financiar o desenvolvimento de países pobres com projetos de educação, saúde e infraestrutura. Acordos de comércio, que mais tarde se tornariam a OMC, Organização Mundial do Comércio. Era o seguinte: quer ajuda? Beleza, mas tem que arrumar a casa, abrir a economia, equilibrar o orçamento e parar de brincar de Estado gordo. Mais ou menos o que os socialistas de Twitter deviam ouvir por aqui hoje. Quer igualdade? Tranquilo, mas começa levantando a bunda do sofá, arrumando o quarto, vai trabalhar, ajuda quem tá por perto e para de brincar de revolucionário com o dinheiro do papai. Esse foi o pacote liberal institucionalizado, pensando não só para reconstruir economias, mas para barrar o avanço do socialismo. O embate não era só por grana, era por hegemonia. A Guerra Fria era uma disputa para ver quem provaria que seu modelo era melhor. O capitalismo precisava mostrar eficiência, crescimento, consumo, tecnologia. O socialismo prometia igualdade, segurança e justiça social. Ambos queriam convencer o resto do mundo, especialmente os países pobres e em desenvolvimento, de que o seu lado era o caminho certo. Bem, e o tal do terceiro mundo? Enquanto Estados Unidos e União Soviética brigavam, o chamado terceiro mundo, América Latina, a África, a Ásia, virava um campo de batalha econômica e ideológica. Esses países recebiam empréstimos do FMI, entravam em programas do Banco Mundial, adotavam políticas liberais, às vezes forçadamente, ou eram seduzidos por promessas socialistas de revolução e igualdade. Só que nem sempre as políticas liberais funcionavam. Muitas foram mal aplicadas, ignorando o contexto local, gerando inflação, desemprego e instabilidade. E aí vinha a crítica: olha o neoliberalismo aí destruindo tudo! Mas a pergunta justa é: foi o modelo que falhou ou a forma como ele foi implantado? Contexto importa sempre. No fundo, o projeto neoliberal
durante a Guerra Fria não era só econômico, era político, estratégico e geopolítico. Ele queria impedir que mais países caíssem no lado soviético, e para isso precisava mostrar que o capitalismo era capaz de gerar desenvolvimento e paz. Essa era a promessa: menos guerra, mais comércio, menos bomba, mais desenvolvimento. Ok, o capitalismo defende a liberdade, inovação e mercado aberto. Mas, como tudo que envolve seres humanos, ele também tem seus demônios. E se a gente quer fazer um comentário livre de verdade, não dá para passar pano e nem demonizar à toa também. Então, precisamos encarar os principais problemas do sistema como ele é: complexo, contraditório e em constante tensão. Desigualdade. Essa é a mais batida e a mais real. Sim, o capitalismo cria riqueza, mas essa riqueza nem sempre é bem distribuída. A lógica do sistema é premiar quem acerta o jogo do mercado e ignorar quem não consegue nem entrar no tabuleiro. Enquanto alguns surfam nas ações das bolsas de valores, outros estão aí parcelando o arroz em 3 vezes, anotando na cadernetinha do mercado para pagar daqui 2 meses. Mas aqui vai o ponto importante. A desigualdade é uma consequência da liberdade, não é uma maldade do capitalismo. No capitalismo você pode enriquecer, mas isso significa que alguém também pode ficar para trás. E aí entra o papel do Estado, intervir quando o jogo vira massacre. Meio ambiente. Durante décadas, o capitalismo tratou a natureza como um supermercado sem caixa. Explora-se tudo, joga-se fora o que não serve e bora para a próxima floresta. O resultado? Crise climática, poluição, esgotamento de recursos. Tudo isso em nome de um crescimento econômico sem freio. Mas hoje, o próprio sistema começou a reagir. Energia limpa virou oportunidade de negócio. ESG, já ouviu falar? É a sigla da vez nas empresas: meio ambiente, impacto social e ética na gestão. Consumidor agora quer saber de onde vem o produto e o que foi explorado para fabricá-lo. Ou seja, o capitalismo está sendo forçado a se reinventar por pressão social e de mercado. Porque até os acionistas descobriram que não dá para investir num planeta que está pegando fogo. Exploração do trabalho. O trabalhador é a engrenagem e, em muitos casos, foi sim tratado como peça descartável. Jornadas exaustivas, salários mínimos de verdade, zero proteção legal. E em especial nos países pobres, o capitalismo se aproveitou de mão de obra barata e desprotegida. Os socialistas de internet atuais adoram citar a China, mas esta é capitalista e fez tudo o que eles amam condenar. É por isso que o capitalismo, com todos os seus tropeços, aprendeu a se adaptar e não foi o Estado que ensinou. Leis trabalhistas surgiram para evitar abusos e manter a produtividade. O salário mínimo foi adotado em muitos lugares como forma de estabilizar o consumo e reduzir tensões sociais. Sindicatos nasceram de iniciativas da própria sociedade, antes de virarem braços políticos. A regulamentação veio como resposta a excessos, mas sempre com o risco de engessar demais. E a maior força reguladora? O próprio mercado consumidor, que rejeita empresas antiéticas e valoriza quem entrega valor de verdade. Não é por bondade, é por eficiência e sobrevivência num mercado extremamente competitivo. Crises cíclicas. O capitalismo nunca prometeu estabilidade. Ele é feito de ciclos: expansão, colapso e reconstrução. Bolhas, recessões, crashes, quebras de bancos, pânico nos mercados. E sempre a mesma pergunta volta: será que o capitalismo morreu? Não, ele oscila, ele quebra, mas depois ele se reinventa. Porque ao contrário dos modelos planejados, ele aprende com as próprias falhas. Às vezes, tarde demais, às vezes de forma torta, mas aprende. No capitalismo, há muitos defeitos, mas a pergunta não é se ele é perfeito. Existe algo melhor que já tenha funcionado? Porque o problema não é ter falhas, o problema é ser incapaz de corrigi-las. In any event, I'm not in favor of fairness. I'm in favor of freedom. And freedom is not fairness. Fairness means somebody has to decide what's fair. And that means the FCC people have to decide what's fair. I don't want the FCC people to decide for me.
E se você chegou até aqui e ainda acha que tudo é culpa do capitalismo, faz o seguinte: dá um like, compartilha no grupo de WhatsApp onde ninguém concorda com ninguém e se inscreve aí no canal. Por aqui, o comentário é livre e a treta, ela é bem-vinda.